Saúde os irmãos com a paz do Senhor, graças a Deus por mais um dia aqui na presença de Deus para estudarmos a lição 1 da nossa Escola Bíblica Dominical. Desde já quero agradecer ao nosso pastor Douglas, pastor setorial da AD Belém, em Miracatu, setor 8, graças a Deus. Hoje estaremos iniciando a nossa nova revista, sobre o título da revista A Igreja Eleita. Será uma aula introdutória, onde estaremos abordando o tema Carta aos Efésios, saudação aos destinatários, é o tema da lição, datada de 5 de abril de 2020. Desde já, rogo as orações dos irmãos por nós, para que a cada dia possamos estar trazendo a palavra de Deus conforme a sua vontade. Quero desde já apresentar aqui o nosso comentarista da lição, pastor Douglas Baptista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder da Assembleia de Deus, Missão, Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Amém? Glórias a Deus. Vamos aqui entrar na nossa lição, texto áudio. Vamos fazer a leitura do texto áudio, quando diz: a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:2. E também a nossa verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 7. Objetivo geral: mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios. Já que na introdução, a epístola, na introdução diz assim: a Epístola aos Efésios é considerada a coroa dos escritos de Paulo. Sabemos que Paulo escreveu 13 cartas, 13 epístolas, né? E é considerada aí pelos estudiosos da Bíblia como a coroa ou a rainha dos escritos de Paulo, por apresentar nesta carta o propósito eterno de Cristo com relação à igreja. Propósito que que foi um mistério, né? Isso aí estava oculto, e aqui nesse livro de Efésios ele revela aí esse grande mistério que é a igreja, né? O mistério do propósito, do projeto de Deus com a igreja, né? O corpo de Cristo. Então veja bem, o mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo, que é a igreja, agora ele apresenta aqui nesta carta de uma forma bem clara, bem detalhada. Amém? Então vamos já abordar aqui o tópico 1, autoria e data. Então vamos lá, subtópico 1, autoria. Autor da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo. Já no primeiro versículo do capítulo 1 de Efésios, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Aqui ele já está se autodeclarando como o autor da carta. Tá? Veja bem, o apóstolo Paulo possuía 2 nomes. Ele se chamava Saulo, ele tinha o nome de Saulo, que era o seu nome hebraico, tá? Que significa solicitado. Era um nome muito utilizado quando ele estava entre os judeus, né? Ele vivia a sua religião judaica, então ele usava muito esse nome, Saulo. Mas ele também tinha um outro nome, que era Paulo, tá? Sobre o nome ainda de Saulo, nós vemos que no Evangelho de Lucas escreveu o seguinte, no livro de Atos, capítulo 13, versículo 9, foi um livro que foi escrito por Lucas, né? Diz assim: todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele.
Então veja bem, aqui Paulo já era convertido, né? Ele já era convertido, e eu fiz essa leitura aqui para provar aos irmãos que ele possuía dois nomes, e não é como muitas vezes muitos pensam que Paulo, depois da conversão, Saulo, depois da conversão, Deus mudou o nome dele para Paulo. Não é isso. A Bíblia, em nenhum momento você vai ver Deus mudando o nome de Saulo para Paulo. Isso você não encontra nas Escrituras, como aconteceu, por exemplo, com Abraão. Com Abraão, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão, né? E Sara, de Sarai para Sara. Lá nós vemos Deus mudando o nome, mudando o nome deles. Aqui não. Paulo já tinha esse nome, ele se chamava Saulo, era o seu nome judeu, né? Paulo, ele era de descendência da tribo de Benjamim, de judeus, né? Da tribo dos judeus, da tribo de Benjamim. Porém, ele também tinha a cidadania romana, tá? Ele mesmo já expressou isso, está escrito, né, que ele era um cidadão romano. Ele conseguiu isso por direito, de parentesco. Alguns dizem por isso veio por algum feito do seu pai ou dos seus avós, segundo alguns estudiosos. Não se sabe bem o motivo que levou isso, mas uma coisa é certa: ele era cidadão romano, ele não era apenas judeu, ele era um cidadão romano, e por consequência ele recebeu esse nome de Paulo, que era um nome romano, tá? Então o nome de Paulo era um nome que ele já tinha. Quando ele era Saulo, ele também se chamava Paulo, tá? O nome Paulo significa pequeno, tá? Então vamos lá. Pois embora Paulo era filho de judeu, da tribo de Benjamim, ele possuía uma cidadania romana. Portanto, o seu nome romano era Paulo, e nós vemos que ele se identificou em todas as cartas com esse nome, com o nome de Paulo. Você vê em algumas vezes ele sendo chamado ainda de Saulo, como nós lemos aqui em Atos, Lucas se referindo a Paulo já convertido, dizendo que o nome dele era Saulo, mas também ele era chamado de Paulo, tá certo? Lucas, o evangelista Lucas, ele era bem detalhista nas suas escritas, por isso ele enfatizou bem isso. Subtópico 2, a assinatura apostólica. Paulo escreveu 13 epístolas, e em todas ele se identifica pelo nome de Paulo, tá? Provavelmente por considerar esse nome mais apropriado, tendo em vista que o seu ministério foi muito mais aos gentios do que aos judeus. Ele até teve um trabalho junto aos judeus, evangelizou os judeus, mas ele teve pouca eficácia, porque muitos judeus rejeitavam, não tinha muita aceitação. E o seu ministério, o próprio Deus, quando chamou ele, disse a Ananias que ele teria um ministério muito vasto entre os gentios, e talvez por essa razão ele preferiu usar o nome romano, que era o nome mais... Como os romanos eram gentios, né, e o ministério dele era mais voltado aos gentios, talvez por essa razão ele decidiu usar mais esse nome. E a partir daí ele só se identifica como Paulo. Outro ponto importante é que ele fala da sua autoridade apostólica. É quando ele ressalta: sou o apóstolo não por vontade humana, mas por vontade de Deus. Isso é muito importante ressaltar. Por quê? Porque nós sabemos que existe, eu poderia falar de pelo menos dois tipos de obreiros: aquele que se oferece, é o obreiro oferecido, e o escolhido, tá? Então tem gente que às vezes ele não tem uma chamada, mas ele quer ser porque quer ser, de qualquer jeito, ele quer ser pastor, ele quer ser pregador, ele quer isso, e às vezes ele não tem aquela chamada. É importante que cada um de nós busque qual seja a nossa vocação e se enquadre na vocação que Deus tem chamado para nós, tá? Então aqui Paulo ele deixa bem claro que os irmãos sabem que existiam 12 apóstolos, e no entanto Deus chama a Paulo, quando Deus chama ele chama ele como apóstolo, tá? Então ele deixa bem claro que ele foi chamado pela vontade de Deus. Ele não foi nomeado por Pedro, por João, porque ele quis, tá? Mas ele estava lá porque ele tinha a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus. Muito importante que frisar Mateus 8, 19 e 20, quando a Bíblia relata que certa vez um escriba se aproxima de Jesus e diz para Jesus, diz a seguinte frase: diz: mestre, para onde quer que fores eu te seguirei.
Talvez por ver Jesus sempre rodeado de milhares e milhares de pessoas, não sabemos qual era a sua intenção, mas pela resposta de Jesus dá a entender que a motivação que levou aquele escriba a querer seguir a Jesus não foi uma motivação por causa de uma chamada de Deus, né? Porque Jesus dá uma resposta para ele. Ele diz assim para ele: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Talvez Jesus estava dando um indicativo a esse escriba, para ele não pensar que ele estava seguindo aí uma pessoa aí que iria dar talvez um cargo ou uma grande posição dentre eles lá, alguma coisa assim, né? Jesus deu essa resposta para ele. Depois Jesus se vira para o outro e diz assim: você me segue, eu quero que você me siga. Então é importante nós entender assim, se você for chamado por Deus, aceite o chamado. Mas se você não tem o chamado, procure buscar qual a sua vocação, porque a Bíblia diz: um é chamado a mestre, outro é chamado a pastora, outro é chamado para administrador. Não tem como alguém ter uma chamada aí, por exemplo, para administrar, querer ser, às vezes, o mestre, né? Então cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua vocação. É importante nós entendermos isso. E aqui o apóstolo Paulo entendeu bem o chamado de Deus, ele tinha certeza da sua vocação, por isso ele diz: eu sou apóstolo, mas não por minha vontade, não pela vontade de Pedro ou João, mas pela vontade de Deus, escolhido por Deus, certo? Quando Deus chama alguém, ele também capacita. A Bíblia diz que o Deus que começou a boa obra, ele é poderoso para completar. Subtópico 3, uma epístola da prisão. A epístola aos Efésios foi escrita na prisão em Roma, tá? Ele foi preso em Roma e no período em que ele esteve preso, tá? Ele escreveu a carta aos Efésios. Não foi só essa carta. Além da carta aos Efésios, ele escreveu o livro de Filipenses, o livro de Colossenses, o livro de Filemão, tá? 4 cartas, 4 epístolas foi escrito na cadeia, tá? Em Roma, tá? Em Roma, nesse período em que ele ficou preso. Em alguns textos na Bíblia você vai ver Pedro ele falando assim, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo, ou o preso do Senhor, ou o embaixador em cadeias. Ele usa essa expressão por conta que ele estava fazendo a obra de Deus, escrevendo as cartas. Interessante aqui é que ele não deixou de fazer a obra de Deus porque estava preso. Isso é muito importante ressaltar. Ele não deixou de render, ele não deixou de produzir por estar numa circunstância desfavorável. Humanamente, uma circunstância totalmente desfavorável, mas ele continuava dando frutos, e assim é a vida do servo de Deus. Ele pode estar numa situação totalmente adversa, mas quando ele está na posição de Deus, debaixo da bênção de Deus, em Deus, ele continua dando frutos, abençoando vidas. Você vê, nessa carta que nós estamos estudando, estamos apenas introduzindo a carta dos Efésios. Quantas riquezas nós tiramos e aprendemos, não só nós, o mundo inteiro, durante séculos não tirou. Aonde Paulo escreveu isso? Numa cadeia, na prisão. Então o Espírito Santo usou ele grandiosamente. Então para os servos de Deus, não importa onde você esteja, não importa as circunstâncias, o importante é você estar na presença de Deus, tá? Uma aplicação muito prática nessa palavra que eu estou dando é o que está escrito em Filipenses 4:4. Veja bem, Filipenses, como eu já disse, foi escrito na cadeia, e o apóstolo Paulo escreve uma frase, um texto muito importante. Ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vos digo, regozijai-vos. Veja bem, o principal ensinamento aqui é que quem tem essa esperança em Cristo não é motivada pela circunstância exterior, não é? Então nós vemos aqui, como eu já disse, as circunstâncias eram totalmente adversas, totalmente contrárias, todavia ele se alegrava em Cristo. E o
Quem pode? Só alguém que está alegre, consegue se regozijar, consegue se alegrar em Deus, pode motivar outros a se regozijar. Com certeza isso era motivado por quê? Porque ele estava em Cristo, ele estava ligado em Deus, ele sentia a presença de Deus, ele estava ligado na videira. Por isso ele escreveu essa carta tão maravilhosa, porque a primeira impressão quando alguém lê, muitos não sabem quando lê Filipenses 4:4, quando lê essa frase, essa exortação de Paulo para que a igreja se alegre, talvez pode pensar que Paulo estava no melhor momento da vida, exteriormente falando, tá? Parece que estava tudo bem, sem dificuldade, sem luta. Não, irmão, ele estava preso, não sabia se amanhã, no outro dia, ele ia ser morto. Todavia ele dá essa palavra de ânimo à igreja para se alegrar. Mas tem uma grande diferença, um ponto muito importante aqui. Você regozija-se no Senhor. Se você olhar para o lado, hoje vivemos uma realidade, a pandemia está aí, pessoas com medo, apreensivo, mas se você olhar para as circunstâncias, você vai ter medo, você vai ter ansiedade, você vai ficar apreensivo, você vai ficar com medo do amanhã. Mas se você olhar para o Senhor, se você descansar no Senhor, se você estiver nas promessas de Deus, você vai conseguir se regozijar, porque você vai ver que aquele que começou a boa obra em você, aquilo que Deus prometeu para você, Ele é poderoso para cumprir. Ele disse que eu estarei com você hoje, amanhã e sempre. Amém? Data, subtópico 4, a data. Data da carta, da escrita, da carta aos Efésios. Foi escrito entre o ano 61 e 62, tá certo? Não só essa carta, Filipenses, Colossenses e Filemão, foi escrito dentro desse período em que ele esteve preso em Roma. Linha do tempo, veja bem, 61 e 62, 10 anos atrás, mais ou menos, tá? No ano 52 DC, no final da segunda viagem de Paulo, sua segunda viagem missionária, Paulo tem o seu primeiro contato com a cidade de Éfeso, tá? Esse foi o seu primeiro contato. Lá ele tinha alguns cristãos, mas aí ele já teve que sair de Éfeso, foi para outras regiões. No ano 53 DC, depois de Cristo, na sua terceira viagem missionária, ele retorna a Éfeso e lá ele evangeliza a cidade por 3 anos. No ano de 56, Paulo é expulso de Éfeso. E no ano 58, ele é preso, mas em Cesareia, tá? Foi preso em Cesareia. E no ano 60, ele é preso em Roma. Então foi nesse período em Roma, na prisão de Roma, entre 61 e 62, que ele escreve esta carta, tá? Tópico 2, destinatários. Vamos falar aqui no subtópico 1, a cidade de Éfeso. Vamos lá. Fundada aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, no ano 1050 AC, tá? 1050 antes de Cristo. Éfeso foi a segunda maior cidade do Império Romano, tá certo? Só perdendo para Roma, que era a capital do Império Romano, certo? Então a cidade de Éfeso foi a segunda maior cidade, era uma metrópole, tá certo? Ou seja, a principal cidade da região da Ásia Menor, que ela estava localizada na Ásia Menor, uma grande metrópole, uma importante cidade, um centro político, centro comercial, centro religioso. Então era uma potência para os dias de Paulo, né? Esses dias que ele estava aí, tá? Hoje Éfeso é a Turquia, tá? O país da Turquia, onde está localizada, onde era a cidade de Éfeso. Tinha o maior anfiteatro do mundo, tá certo? Com capacidade para 25 mil pessoas. O que é um anfiteatro? É uma espécie de um digamos, é uma arena em forma de círculo, tá? Ou oval, com arquibancadas em volta, como se fosse, imagine, um campo de futebol, tá? É aberto em cima, era muito grande, e as arquibancadas em volta. Por exemplo, pense no Coliseu de Roma, que ainda é um grande centro turístico nos dias de hoje. Uma parte dele ainda está de pé, muito visitado por pessoas do mundo inteiro. Aquilo era um anfiteatro, nós chamamos de Coliseu, era um anfiteatro que ainda, né,
Tem uma parte dele lá, as arquibancadas, tal, tá certo? Para que servia? Lá acontecia combates de gladiadores, por exemplo, homens que lutavam com homens, com outro homem até a morte, homens que lutavam com animais, animais com animais, animais selvagens e assim por diante. Era uma espécie de entretenimento, tá? Para toda a população, para o imperador, né? Para todos lá. E foi justamente usando essa estrutura que muitos cristãos perseguidos foram lançados, tá? Então eles aproveitaram aí muitos cristãos que primeiro foram presos, depois foram condenados, lançaram aqui nessas arenas na ilha do Coliseu de Roma, lançaram junto com as bestas feras, com animais selvagens, leões, e eles tiveram que lutar até a morte, mas morreram pelo nome do Senhor Jesus. Subtópico 2, a religiosidade de Éfeso. Éfeso tinha uma religião muito forte, tá? Tinha o grande templo de Ártemis, ou templo de Diana, a deusa Diana, era a grande deusa, a grande padroeira dos Éfesos, tá certo? Considerada como a deusa da caça, a deusa da fertilidade, tá? Então na Bíblia você vai ver às vezes o nome Ártemis, ou também Diana. É a mesma coisa, é que Ártemis, antes do Império Romano, lá no Império Grego, entre os gregos, essa deusa da fertilidade se chamava Ártemis, para os gregos é Ártemis, tá? Aí depois do Império Romano se levantou esse grande templo, porque lá no Império Grego possivelmente, com certeza tinha sido destruído, depois se levantou um grande templo novamente, e colocou lá a deusa, a escultura, a imagem da deusa, só que para os romanos denominaram a deusa de Diana, mas Ártemis e Diana é a mesma deusa, tá certo? Esse templo de Diana, ou de Ártemis, foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo da época de Paulo. A sua economia estava basicamente, era baseada ou dependia da visita de turistas do mundo inteiro. Todo ano a cidade recebia visitas. Lógico que tinha um período que era tinha mais concentração de turistas, por exemplo, segundo estudiosos, entre abril, maio e junho, nesse período aí, tá? Todo ano recebia visitas do mundo todo para ver aquela grande estrutura do templo e também fazer as suas homenagens à deusa, tá? E também lá eles vendiam nichos. O que era nichos? Era miniaturas do templo de Diana com a imagem de Diana, tá certo? Então eles tinham esse comércio que era muito forte, eles ganhavam muito dinheiro com isso. E foi por esse motivo, eu falei agora há pouco, que Paulo, no ano 56, foi expulso de Éfeso. O que motivou a sua expulsão da cidade de Éfeso foi justamente quando os moradores, principalmente os comerciantes, eles sentiram-se prejudicados com a presença de Paulo. Por quê? Porque Paulo começou a pregar o Evangelho, e à medida que Paulo começou a pregar o Evangelho, começou a ter um impacto muito grande na vida das pessoas. Por exemplo, se você ler o que aconteceu em Atos 19, versículo 20, diz assim, também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros após a conversão no Evangelho. Isso aconteceu em Éfeso. Queimaram na presença de todos e, feito a conta do seu preço, acharam que montava a quantia de 50.000 peças de prata. Ou seja, a Bíblia diz assim: e assim a palavra do Senhor crescia poderosamente. À medida que as pessoas iam se convertendo, ia deixando a idolatria, ia deixando de comprar os nichos, ia deixando de admirar a deusa, e as pessoas e aqueles comerciantes começaram a se preocupar e começaram a dizer entre isso está escrito na palavra de Deus, e a conversar entre eles. Fizeram uma reunião, falaram: se nós deixar esse homem continuar pregando o Evangelho aqui, eles chamavam de seita, né? Pregando esses ensinos, daqui a pouco a grande deusa Diana vai ser considerada um nada, vai perder o seu prestígio, nós vamos ter muito prejuízo, vamos deixar vão acreditar que não é mais Deus,
e vamos cair em descrédito, ela cairá em descrédito e nós teremos grande e profundo prejuízo financeiro. Fizeram um grande motim e foram para cima de Paulo. Paulo foi obrigado a sair da cidade, mas o evangelho, mas a palavra que estava implantada no coração dos crentes, cada dia mais crescia, e os crentes e a igreja cada dia mais era fortalecida, certo? Subtópico 3, a igreja de Éfeso. Como tudo começou? Eu já dei uma adiantada. 52 anos, DC, Paulo tem o seu primeiro contato no final da sua primeira viagem missionária. Tinha poucos cristãos lá, mas ele não pôde ficar, nessa ocasião, no final da sua segunda viagem missionária. Então, ele deixou Priscila e Áquila, 2 obreiros, cuidando da cidade de Éfeso, cuidando daqueles poucos cristãos que tinham lá. No ano 53, ele volta e aí sim ele se estabelece durante 3 anos. Pregou numa sinagoga durante 3 meses, pregou aos judeus, ensinando. Se você ler a palavra de Deus, o interessante aqui é que nesses 3 anos, irmão, Paulo, ele se preocupa em ensinar, porque ele sabia que uma igreja forte se fortalece. Para uma igreja ficar forte, ela precisa do ensino da palavra de Deus. Então ele pregou, ele ensinou 3 meses na sinagoga, só que teve grande dificuldade entre os judeus, porque a sinagoga era dos judeus, é uma estrutura judaica. Então alguns até ouviam, creram, mas alguns não aceitaram, começaram a falar mal do evangelho, começou a perturbar os cristãos, e ele viu que ele não tinha aquela liberdade para ensinar naquele lugar. E aí ele alugou um salão, ele alugou uma escola. Naquele espaço ele pregou por 2 anos. A Bíblia diz que ele ensinou os cristãos, e a cada dia que passava, muitos cristãos muitas pessoas não crentes iam aceitando a fé, aceitando a Jesus, e Deus operava grandes maravilhas naquele lugar, expulsão de demônios, operava maravilhas, milagres aconteciam, e a mão de Deus era poderosa naquela cidade. Deus fez algo muito tremendo nessa localidade, não só na cidade em si, Éfeso, mas em toda a Ásia. Como nós dissemos, a Éfeso era uma metrópole, uma cidade principal, em todos os arredores. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus teve impacto através da vida não só de apóstolo Paulo, porque nós vemos também que não foi só o apóstolo Paulo que passou pela cidade de Éfeso ou por aquelas arredondezas, mas também Apolo, Timóteo e, segundo os pais da igreja, até mesmo o apóstolo João, esteve nessa região, nessa cidade de Éfeso, em toda aquela região, cuidando da igreja, ensinando para nós que a igreja não pertence a Paulo, não pertence a Pedro, não pertence a João. Cada um deles e cada um de nós somos apenas colaboradores na obra de Deus. Cada um fazemos aquilo que Deus nos chamou, no tempo que Deus nos quer naquele lugar, e depois Deus com certeza trará outro. Mas uma coisa é certa: Deus nunca deixou a igreja dele desamparada. Amém? Subtópico 4, a saudação epistolar. Paulo se dirige aos santos e fiéis da cidade. Na última aula nós falamos sobre isso, Nós falamos que muitas pessoas, muitos cristãos já convertidos, têm medo, acham que é errado dizer eu sou santo. Não. Você vê, Paulo está escrevendo quem? Quem eram esses crentes hoje de Éfeso? Eram antigos feiticeiros, trabalhavam, mexiam com magia negra, tudo pessoas endemoniadas, que agora são salvos. Agora ele chama de santos e fiéis. Glória a Deus. Sua saudação, graça e paz. Assim Paulo inicia essa carta, graça e paz. Talvez com a intenção de fortalecer que somos salvos pela graça. O que é a graça? Um favor que não depende dos nossos esforços, dos nossos méritos, das nossas boas obras. Favor imerecido. E paz, que lembra a reconciliação de Deus para com os homens através de Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, que nós éramos inimigos de Deus. É isso que a Bíblia diz. Éramos por natureza filhos da ira, e Jesus Cristo veio e nos reconciliou com Deus. Hoje temos paz com Deus. Então, por isso,
ele já inicia sua carta com essa saudação: graça e paz. Agora, quem são os destinatários da carta? No primeiro momento, você vai responder: os crentes da cidade de Éfeso. Mas a maioria dos estudiosos da Bíblia e intérpretes da Bíblia considera que a epístola de Éfeso foi uma carta, a epístola, na verdade, foi uma carta circular destinada a todos os cristãos da maioria gentílica e religiosa da época, tá bom? Então, daquela região. Então, veja bem, Éfeso era a capital, era como se fosse uma igreja sede, tá? Lógico que depois o trabalho foi crescendo e os trabalhos vão se estendendo para outras localidades, outras, digamos que como se fossem outras congregações. Então, uma congregação tal, porque em toda a Ásia o apóstolo Paulo fez o seu trabalho missionário. Aqui apenas foi fortalecido. Então, segundo os intérpretes, a carta não ficou só na cidade de Éfeso, foi também passando de igreja em igreja, em diversas igrejas das localidades lá da Ásia, tá? Tópico 3: propósito e mensagem. Subtópico 1: o propósito. Como havia muitos novos convertidos na igreja de Éfeso, muitos que praticavam religiões de mistérios, ou seja, nós vemos lá, quando nós lemos lá em Atos, que muitos que mexiam com magia e tal, entregaram os seus livros, queimaram todos os seus livros após a sua conversão, tá? Porque eles gostavam. O mistério, o misterioso é uma coisa que desperta curiosidade em todo homem, certo? Então Paulo, preocupado com essa questão e de que isso ainda incomodasse os cristãos mesmo depois de convertidos, ficassem talvez pensando aí no oculto, ele enfatiza, ele se dedica a ensinar que Cristo está em todo o controle do universo. Não precisa se preocupar com se tem algo misterioso e tal, que Deus está no controle do universo, Deus está no controle de tudo. Por isso, lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 2 e 3, ele escreve o seguinte: meu desejo é que todos vocês alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente, ou seja, de uma forma completa, o mistério de Deus. Aqui ele fala de um mistério, de conhecer o mistério, tá? A saber, que mistério é esse? Cristo. Então aqui ele desloca as pessoas de ficar aí procurando mistérios em outros lugares que não seja em Cristo. Cristo já é um mistério que foi revelado, tá? A igreja é um mistério que foi revelado nessa carta, nós vemos isso. Então aí ele continua: olha, em Cristo. Então, se você está preocupado com descobrir mistérios, busque a Cristo, mergulhe nas Escrituras, você vai entender e você vai ver os mistérios sendo revelados. Por quê? Nele está toda a riqueza do entendimento, todos os tesouros do entendimento, tá? Então aqui diz assim, ó: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Tudo está em Cristo. Então você não precisa se preocupar, tá certo? Outro ponto: o passado daqueles crentes era marcado por imoralidade, bebedice, tal. Então Paulo nessa carta também ele enfatiza muito que agora eles têm um novo estilo de vida. Fala muito, quando você vai lá para o final da carta, você vai ver ele ensinando aí maneiras práticas da família, viver como a família, como um casal, como viver em sociedade e tal. Então você vê esses ensinos aí bem claros. Então esse foi um dos objetivos de Paulo com a igreja, para que eles entendessem que agora eles têm um novo estilo de vida, não devem mais viver como viviam antigamente. E outro ponto também nessa carta, ele procura enfatizar a necessidade da unidade. O que ele quer que os irmãos entendam? Irmãos, antigamente tinha o judeu, era o povo de Deus era um povo separado, o povo judeu, tá? Aí tinha o grego, aí tinha o gentil. Hoje, agora, todos aqueles que vêm a Cristo, é um só corpo,
a igreja. Ou seja, esse corpo é formado por judeus, é formado por gregos, é formado por gentios, é formado por asiáticos ou todo o resto do mundo. Forma um só corpo, tá certo? Então ele tem essa preocupação em mostrar que há um só Deus, um só Senhor, um só batismo, um só povo, uma só igreja, um só corpo. Então, esse é o subtópico 1. Subtópico 2. A mensagem da carta aos Efésios gira em torno de 2 temas, tá? Isso aqui é muito importante. Gira em torno de 2 temas. Quais são esses temas? Primeiro, Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo, tá certo? Jesus Cristo se completa com o corpo. E quem é o corpo? A igreja. Jesus Cristo. A igreja por si só não faz nada. Um corpo sem a cabeça nada pode fazer. Um corpo sem a cabeça não consegue fazer nada. Está morto. Não tem comando. Um corpo ele tem que ser, ele tem que estar ligado na cabeça. Ele tem que seguir o comando da cabeça. Tá certo? Então vamos lá. O que diz Efésios capítulo 1, versículo 22? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, tá? O deu à igreja, a qual é o seu corpo. Então veja bem, esse livro mostra o grande mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. É por isso que lá no início nós falamos que a carta aos Efésios ela é considerada como a rainha de todas as cartas de Paulo, a principal, porque ela revela de uma forma muito profunda esse grande mistério que era um mistério, mas agora foi revelado. O mistério é esse, que é a igreja, o corpo de Cristo, tá? Ou seja, Deus não só preparou um corpo para Jesus Cristo, quando Jesus Cristo estava aqui na terra, um corpo para ele sofrer. Quando Jesus estava na terra, Deus preparou um corpo humano para ele sofrer, mas agora preparou, depois da sua ressurreição, preparou um corpo para ele ser glorificado através desse corpo. Que corpo é esse? A igreja. A igreja do Senhor Jesus glorifica a Jesus aqui na terra. Glórias a Deus. Portanto, a carta contém uma combinação doutrinária de fé e prática da vida cristã, tá? Ou seja, ela fala sobre tudo quanto Deus já fez, tá? Fala do projeto de Deus, do plano de Deus, da obra de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, mas também fala daquilo que Deus espera que a igreja faça. Então na carta está implícita, Paulo tem o cuidado de explicar o que Deus espera de cada um de nós, instruções práticas para a igreja. Conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Chegamos ao final de mais uma aula. Quero aqui agradecer a todos os irmãos que participaram conosco, estiveram junto conosco nessa aula tão importante. Quero dizer para os irmãos que se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí no seu comentário. Não esqueça disso, você tem toda a liberdade de deixar a sua pergunta, tá? E a gente, na medida do possível, estaremos aí esclarecendo a cada questionamento. E antes de concluir, quero aqui avisar, tá? Que hoje à noite, a partir das 19 horas, teremos um grande culto online, tá? Hoje à noite,
no Face. Os irmãos entram lá no AD Belém, Miracatu, setor 8, onde nosso pastor Douglas, mais alguns irmãos estarão trazendo o grande, dirigindo o culto a cada um de nós, e Deus com certeza terá uma palavra a cada coração. E assim Deus abençoe a cada irmão, e eu agradeço esta oportunidade que Deus tem nos dado, em nome de Jesus. Amém.